Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Vídeo aula, estudo bíblico, espiritualidade, emocionalmente saudável. Estamos estudando já há algumas semanas e hoje a gente começou a semana passada falando sobre os 10 primeiros sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia, né? Os 10 primeiros, a gente viu o primeiro, né? Usar Deus para fugir de Deus. Hoje a gente vai ver o segundo sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia, tá? O segundo sintoma, então, é ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Bom, vamos ver o que o pastor Peter traz nesse livro. Ele escreve assim, ó: muitos de nós cristãos acreditamos sinceramente que a raiva, a tristeza e o medo são pecados a ser evitados, indicativos de que algo está errado em nossa vida espiritual. Verdade. A maioria dos cristãos, né, nós cristãos, associamos ou ligamos diretamente emoções de raiva, tristeza e medo a pecados, tá? Então, é como se o cristão, o crente, não pudesse ter raiva, não pudesse ficar triste, eu não pudesse ter medo, porque ele estaria em pecado. Infelizmente, existe essa associação, né? Aí ele diz assim, a raiva é perigosa e denota falta de amor para com os outros. A tristeza indica falta de fé nas promessas de Deus. A depressão certamente revela uma vida fora da vontade de Deus. E o medo? A Bíblia está repleta de ordens como não andar ansioso e não temer, como lá em Filipenses 4:6 e Isaías 41:10. Bom, então essa é a forma que a gente encara a raiva, a tristeza e o medo. A gente encara nessas perspectivas. A raiva denota falta de amor para com os outros, então você fica com raiva do outro. A tristeza indica falta de fé nas promessas de Deus. A depressão, então, revela uma vida fora da vontade de Deus. Isso é a forma trivial de entender essas emoções. E o medo, né? A Bíblia fala em muitos textos para não ter medo, não temer e tal e tal. Então, quando a gente tem medo, também pode ser a gente acredita que possa ser um indício de falta de fé. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque a gente pode estar sendo muito leviano em relação a essas emoções. Olha só, pergunta que ele faz: então, o que fazemos? O que fazemos com isso? Já que a gente tem essas crenças, entende dessa forma: raiva, tristeza e medo associados a pecado, falta de fé, falta de confiança em Deus, vida espiritual fragilizada, né? Normalmente, ele aponta aqui no livro que o que a gente faz nessas situações? A gente vai tentando se encher com uma falsa confiança para afastar esses sentimentos, né? Então aí a gente começa a citar a Bíblia, orar, memorizar a Escritura, por exemplo. Qualquer coisa que possa impedir que sejamos subjugados por esses sentimentos, essas emoções, a gente vai fazer. Então, memorizando versículo, como eu disse, orando, viram verdadeiras rezas muitas vezes, né? Citando a Bíblia aleatoriamente, e verso a verso, tá? Ele diz que, como a maioria dos cristãos, também foi ensinado que quase todos os sentimentos são suspeitos e que não devemos confiar neles, nos sentimentos, né? Porque eles oscilam, é claro que os sentimentos oscilam de fato, e são a última coisa com que devemos nos preocupar na nossa vida espiritual. Isso é como ele aprendeu, e ele diz que a maioria dos cristãos também aprendeu assim. Aí ele escreve, abre aspas, é verdade que alguns cristãos vivem no grau extremo, vivenciando seus sentimentos de uma forma prejudicial, não bíblica. Entretanto, é mais comum encontrar cristãos que não creem ter permissão para admitir seus sentimentos ou expressá-los abertamente. E isso se aplica especialmente aos sentimentos mais difíceis, como qual? Medo, tristeza, vergonha, raiva, mágoa e sofrimento. Então ele aponta esses 6 sentimentos como os mais difíceis, né? Agora, uma pergunta que ele faz também é como que a gente pode ouvir o que Deus está dizendo e avaliar o que está acontecendo dentro da gente quando eu estou tão aprisionado em sentimentos
como esses ou aprisionado em crenças como essas, de que esses sentimentos sejam pecados e que não é legítimo um cristão tê-los. Bom, aí ele traz um pouco da psicologia, que diz que sentir é próprio do ser humano, né? Minimizar ou negar o que sentimos é uma distorção do que significa sermos portadores da imagem do nosso Deus pessoal. Olha só, minimizar ou negar o que sentimos é uma distorção do que significa sermos portadores da imagem do nosso Deus pessoal. Conforme a gente vai sendo incapaz de expressar as nossas emoções, a gente precisa ficar atento com isso. A gente vai permanecendo o quê? Debilitado na nossa capacidade de amar a Deus. Por quê? Não só a Deus, amar a Deus, aos outros, a nós mesmos. Porque nós vamos impedindo que as nossas emoções sejam vivenciadas por nós mesmos, né? Como nós vimos no capítulo anterior, nós já vimos isso, nossos sentimentos são também um componente do que significa sermos feitos à imagem de Deus. Eliminar os nossos sentimentos da nossa espiritualidade é tirar um pedaço da nossa humanidade. Então não tem como a gente excluir os sentimentos, as emoções, porque nós somos seres humanos. Se a gente exclui essas coisas, a gente passa a ser, então, desumano, ou deixando de ser humano. Essa mensagem que você ouviu, que foi minha mãe que mandou uma mensagem de áudio. Daqui a pouco eu vou ouvi-la. Aí ele traz uma ilustração para apoiar o que ele erroneamente acreditava a respeito de Deus e dos sentimentos dele. Ele fazia mau uso da famosa ilustração a seguir. Qual é? A do trem. Olha só aqui o trem. Vocês conseguem ver o trem aí, né? É que está ao contrário para vocês a tela. Ó. Aqui um vagão, outro vagão, né? Aqui é a frente, tá? É o que vai puxar o trem. Fato, fé e sentimento. Ele diz que isso era a forma como ele cria, né? Para ele, por exemplo, para entender essa ilustração, o curso de ação da vida espiritual dele começava com a locomotiva, aquela que puxa o trem, onde a máquina do trem era o fato. O que Deus disse na Escritura, isso era a máquina do trem. Se me sentir irritado, por exemplo, eu precisava começar com o fato. E aí ele, abre aspas, pergunta assim, do que você está com raiva, Peter? Então essa pessoa mentiu para você e o traiu. Deus está no trono. Jesus foi alvo de mentira e traição também. Então pare de se irar. Fecha aspas. É a pergunta que ele fazia para ele mesmo e a resposta que ele mesmo dava. Depois de considerar o fato da verdade de Deus, eu considerava a minha fé. Aí vai para o primeiro vagão, né? A questão da minha vontade. Escolhi colocar minha fé no fato da palavra de Deus? Uma pergunta. Ou eu segui meus sentimentos e inclinações carnais nos quais não devia confiar? No fim do trem estava o vagão, né, dos sentimentos, em que devia se confiar por último. Então, fato que está na Bíblia, fé que eu decidi e sentimentos. Não confie em seus sentimentos, Peter. De maneira alguma. O coração é enganoso e incurável, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Jeremias 17:9. Isso apenas o desviará para o pecado. Então, essa é a forma que ele entendia e lidava com as situações da vida. E ele disse que isso era errôneo. Porque ele fala assim, que quando a gente enxerga em seu todo esse sistema desequilibrado e estreito de crenças bíblicas, suas implicações práticas são enormes, como a gente vai ver mais para frente nesse livro. Tá? Aí ele diz o seguinte, abre aspas, ele leva à desvalorização e à repressão do aspecto emocional de nossa humanidade, que é também feita à imagem de Deus. Infelizmente, algumas de nossas crenças e expectativas cristãs de hoje têm, como escreveu Thomas Merton, abre aspas, simplesmente enfraquecido nossa humanidade em vez de libertá-la, para desenvolver-se ricamente em todas as suas aptidões sob a influência da graça. Bom, o que a gente tira então desse segundo sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia? Ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. A gente tira que realmente muitas vezes
tratamos a nossa vida e as situações como esse trem. A locomotiva seria o fato. O que a Bíblia fala sobre isso? Né? Depois tem um vagão da fé. Como creio nisso, decido crer nisso ou não. E, por fim, o vagão dos sentimentos, das emoções, e esse a gente não leva muito em consideração. E, de fato, esse fechamento que ele faz nesse segundo sintoma é muito real na vida dos cristãos, infelizmente. A maioria de nós reprime os seus sentimentos e as suas emoções em vez de libertá-los. Em vez de curar, a gente reprime. Em vez de libertar, a gente reprime. A gente incuba, né, para não aflorar nada disso na gente, porque a gente entende que é pecado, associa ao pecado. Eu quero dizer a você, tá vendo esse estudo, né, tá acompanhando, que a espiritualidade, para ser emocionalmente sadia, né, saudável, ela não pode ter esse tipo de associação de crenças e valores, porque raiva é um sentimento humano, genuíno ao ser humano, natural, é inerente, faz parte. Medo também, tristeza também. Então nós não podemos ser cristãos alienados. Por que é perigoso eu associar essas emoções sempre a pecados e que não pode ser vivenciado, não posso, eu sou proibido de ter raiva, medo ou tristeza, por exemplo. Isso é alienante, isso causa doenças psicossomáticas, doenças na alma que vêm para o físico, né? Porque aí a gente fica tão oprimido e reprimindo os nossos sentimentos e as nossas emoções que a gente não consegue que eles sejam curados e sarados e a gente não consegue se libertar nessa área, nesse quesito. Por isso que a espiritualidade fica doentia. Ok? Então, segundo sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia é reprimir, esconder, proibir sentimentos de raiva, medo, tristeza, por exemplo. Ninguém está dizendo para que eu e você sejamos pessoas raivosas, tristes e medrosas. Mas o medo, a tristeza e a raiva são emoções e sentimentos naturais, inerentes ao ser humano. Se tirar isso do ser humano, a gente vai se desumanizando, vai deixando de ser humano. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que esteja sendo muito produtivo esse estudo, porque esse livro realmente mudou a minha forma de ver a vida cristã, de encarar a vida cristã e de viver a vida cristã. Espero que seja assim na sua vida também. Hoje é dia 31 de dezembro de 2020. Um feliz ano novo. Que 2021 se abra diante de nós daqui a pouco, daqui a algumas horas, né? E se abra diferente de 2020. Se 2020 veio com surpresas muito desagradáveis, um ano muito atípico e difícil, que 2021 venha repleto de bênçãos, repleto de surpresas agradáveis, de notícias boas, boas novas. E que sejamos abençoados em nome de Jesus. As próximas 2 semanas eu estarei em férias. Tirei 15 dias de férias a partir do dia 4, de 4 a 18 de janeiro. Então, por 2 semanas, na quinta-feira, nós não teremos estudo. Voltaremos no terceiro sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia daqui 2 semanas. Que Deus te abençoe. Aproveite para rever as aulas anteriores, não é? Sedimentar bem os conceitos. Tem muita coisa interessante e fora da curva, diferente do que a gente vê normalmente por aí, na maioria das igrejas, na maioria dos cristãos, da forma que eles pensam. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um excelente 2021, sempre, todo dia, na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um abração, bênçãos de Deus sobre você e a sua família, e até o ano que vem.